Salve, salve família, tudo jóia com vocês? Nesse vídeo vamos ranquear as matérias de matemática do ensino médio. As matérias de matemática que são abordadas no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, tá certo? Eu coloquei 5 níveis de dificuldade. O primeiro nível é o nível qualquer um entende. Pessoal, não é no sentido de soberba, é no sentido de que é muito fácil, tá? Então são as matérias realmente mais fáceis. O segundo nível é fácil. De boa. O terceiro nível é ok, mediano, nem muito difícil, nem muito fácil, ok. O quarto nível já começa a dificultar, são algumas matérias que demoram um pouco para pegar. E o quinto nível são as matérias insanas, tá certo? De nível insano. A primeira matéria na realidade não é bem uma matéria, é um conjunto de matérias. Matemática básica. Pessoal, matemática básica qualquer um entende. Bem, não é bem por aí. Porque dentro de matemática básica, eu estou considerando, por exemplo, frações, equações, inequações, potenciação, radiciação, álgebra. Então, assim, dentro de matemática básica, a gente aborda várias coisas. Inclusive, se você tem dificuldade em matemática básica, acompanhe meu perfil que em breve vou soltar algumas novidades para você. Enfim, matemática básica aborda várias matérias. Para você entender todas essas matérias que eu vou falar aqui nesse vídeo, você precisa de matemática básica, tá? Então, assim, não é simplesmente um assunto, é um conjunto de assuntos. Então, por isso, matemática básica, eu vou colocar aqui como ok. Guga, ok? Sim, pessoal, porque matemática básica, como eu disse, é um pouco denso e você precisa saber muito e de muita coisa, tá? Então eu vou colocar como ok, você precisa chegar no ensino médio sabendo ou nos primeiros meses do ensino médio, nas primeiras semanas, se dedicar a pegar a matemática básica, preencher as lacunas, porque realmente é um pouco denso, tá certo? Então eu vou colocar como ok, justamente por ter vários assuntos e por justamente ser a base para tudo, tem que ser bem feito. A segunda matéria é justamente conjuntos. E aí, pessoal, conjuntos realmente é muito fácil. Claro, eu estou considerando aqui a nível de ensino médio e, consequentemente, no que é geralmente cobrado na prova do Enem, tá certo? Então, eu estou tomando como base ensino médio nas escolas tradicionais e o que é trabalhado no Enem, perfeito? Então, como a gente vê no Enem, não tem as questões de conjunto, por exemplo, nesse caso, as questões de conjunto não tem tanta complexidade. É algo realmente que qualquer um entende, é muito simples quando aparece, geralmente. Então, vou colocar aqui nesse nível. A terceira matéria é justamente conjuntos numéricos. Também vou colocar como qualquer um entende, tá certo? Inclusive, a nível de ensino médio, eu vou colocar até como mais fácil do que conjuntos. Conjuntos numéricos eu vou colocar como mais fácil que conjuntos a nível de ensino médio, tá certo? Porque a gente não costuma trabalhar tantas especificidades. É muito trabalhado de forma geral, não costuma se aprofundar. Conjuntos naturais, vamos estudar as propriedades, demonstrações. Não, geralmente é algo mais superficial. Então, eu vou colocar como sendo mais fácil, tá? Como tá mais aqui no canto, é mais fácil. A terceira matéria, pessoal, a quarta, no caso, a próxima matéria, é função afim. Função do primeiro grau. Função, pessoal, é uma relação, né? Claro. E aí, para você saber função, você precisa de quê? Saber o que é conjunto binário, né? Você precisa saber o que produto cartesiano, você precisa par ordenado, tá certo? Então, assim, você precisa de vários assuntos para poder chegar em funções. Par ordenado, produto cartesiano, você precisa saber o que é uma relação, então, assim, lei de formação de uma função. Então, tudo isso, pessoal, precisa de quê? De matemática básica, por isso que ela tá aqui no nível ok. Então, função afim precisa de pré-requisitos que já estão em matemática básica. Mas função afim em si é toda a função do tipo f de x igual a ax mais b, tá certo? Ou seja, é a nossa função afim que a gente estuda no primeiro ano do ensino médio. Eu vou colocar aqui como sendo um assunto fácil. Função afim é um assunto fácil, beleza? É tranquilo. O próximo assunto seria função do segundo grau, tá certo? A função quadrática. A função quadrática é muito trabalhada quando você costuma ver também, no caso envolvendo, a gente vê no caso envolvendo a equação do segundo grau, né? Para achar as raízes. Então, é isso, no caso para achar as raízes de uma função quadrática. Aí a gente trabalha com a equação do segundo grau, né? Que é a famosa fórmula de Bhaskara para resolver. Tá, então tá dentro de funções quadráticas, tá certo? Então, assim, funções quadráticas não é um assunto tão fácil, mas também não é difícil. Eu vou colocar aqui como sendo ok, tá certo? É um pouco mais difícil que função afim, mas não é tanto. Vou colocar como ok, tá certo?
Beleza. O próximo assunto, pessoal, é justamente progressões. Progressões, a gente tem as progressões aritméticas e as progressões geométricas, tá certo? Um exemplo de progressão aritmética, 2, 4, 6, 8. Temos um termo e para obter o próximo termo, somamos o termo que nós temos com a razão da progressão. No caso da progressão aritmética. Nesse caso, 2, 4, 6... Eu tenho termo para obter o próximo, eu somo mais 2. Depois, somo mais 2. Então, eu pego o termo e somo com a razão. Nesse caso, a razão é 2. Na progressão geométrica é semelhante, só que a gente multiplica. Seria, por exemplo, 2, 4, 8, 16. Nesse caso, a razão é 2. Eu pego o termo, por exemplo, 4, para obter o próximo, multiplico por 2. 4 vezes 2, 8. Para obter o próximo, multiplico por 2. 8 vezes 2, 16. Então, isso é uma progressão geométrica. Progressão geométrica, eu vou colocar aqui como sendo ok também, tá certo? É um assunto ok. Inclusive, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Não, vou deixar função do segundo grau como ok, porque quando a gente trabalha com interpretação gráfica é um pouco mais capcioso, é um pouco mais complicado realmente. Então, eu vou deixar dessa forma. Vou colocar, inclusive, a nível de ensino médio, função do segundo grau mais difícil que progressões, tá certo? Beleza. O próximo assunto é função exponencial. E aí, função exponencial realmente já é um pouquinho mais difícil, tá certo? Então, eu vou deixar ainda no mesmo nível que essa, só que vou colocar aqui, ó, na frente da função do segundo grau. Perceba que, por enquanto, eu não considero nenhuma dessas. Tá difícil de colocar aqui. Eu não considero nenhuma dessas mais difícil do que matemática básica, porque, como eu disse, matemática básica, cuidado, às vezes você pensa que sabe, mas não sabe com tanta propriedade, não sabe com tanta clareza. Inclusive, vale a pena rever, tá certo? Os seus conhecimentos e dar uma reforçada, não custa nada. Com certeza você tem a aprimorar, tá certo? Então, a matemática básica, para muitos é trivial, mas eu te garanto que você não sabe 100% de matemática básica. Você tem lacunas a preencher, muito provavelmente, tá certo? Beleza. Olha só. Função modular. Essa aqui a gente costuma estudar geralmente no primeiro ano do ensino médio também. E eu vou colocar também como nível ok, tá certo? Nível ok, no grau de dificuldade maior do que função exponencial. Tá certo, pessoal? Show de bola? Então, função modular realmente é um pouco mais chatinho do que essas funções que eu mostrei para vocês. Próxima matéria, essa aqui, inclusive está trocada a ordem, né? Para ser primeiro análise combinatória. Certo? Esses dados seria probabilidade. Análise combinatória é muito polêmico, tá certo? Alguns têm dificuldade, mas a maioria tem dificuldade e muita dificuldade. Porque análise combinatória, primeiro que não é simplesmente uma coisa básica. Tem o princípio fundamental da contagem, aí você vai, depois, os casos básicos, né, de princípio fundamental da contagem, aí você já entra em permutação, permutação com repetição, permutação circular, alguns trabalham permutação caótica, aí tem combinação, combinação simples, combinação completa, aí você tem, alguns definem arranjo, né? Então, assim, é um assunto bem denso e cada questão você precisa raciocinar, não tem, tipo assim, a combinação tem uma fórmula pronta, tá certo? A combinação de N termos tomado PAP. Só que o que é que acontece? Não tem, pessoal, uma fórmula pronta. Chegou essa questão, é só ler e eu vou aplicar a fórmula e pronto. Não, você tem, na maioria das vezes, que pensar, ter um raciocínio para conseguir resolver a questão. Então, muitas vezes, por exigir esse raciocínio mais apurado, digamos assim, tá certo? Um raciocínio mais capcioso, não sei se apurado seria a melhor palavra, acho que não, né? Um raciocínio mais capcioso, eu vou colocar a análise combinatória como sendo insano, tá certo? A nível de ensino médio, no que costuma geralmente ser cobrado no Enem, análise combinatória tá acima, tá certo? Então, pra mim, é a matéria mais difícil de matemática do ensino médio, porque não tem uma estrutura para todas as questões. Porque, por exemplo, função modular, função quadrática, por exemplo, função de segundo grau. Depois que você entende assim o conceito, você sabe a aplicação, análise gráfica, acaba que fica repetitivo. Então você não tem muitas dificuldades para resolver questões de função do segundo grau, por exemplo. Mas análise combinatória não. Por mais que você saiba várias questões, pode ter ainda várias outras questões com estilos diferentes que te façam sair da zona de conforto. Então análise combinatória para mim é nível insano, tá certo? É outro patamar. Beleza. Probabilidade, eu vou colocar aqui, ó, em começa a dificultar. Para você estudar probabilidade, você precisa ter análise combinatória, tá certo? Então, assim, probabilidade eu acho que é difícil, inclusive eu vou mudar de ideia, vou colocar a probabilidade como insano também, tá?
tá? Eu vou colocar a probabilidade como insano, mas mais fácil do que análise combinatória. Porque para você saber probabilidade, você precisa, na maioria das vezes, pessoal, saber o quê? Análise combinatória, como eu disse, e assim, as questões, elas são, digamos que, flexíveis. Não tem muitas vezes um método pronto. A probabilidade é muito simples quando você for estudar. É a razão, a divisão entre eventos favoráveis e eventos totais. Basicamente é só essa ideia. E a partir dessa ideia, vários tipos de questões. Fáceis e algumas vezes difíceis, tá certo? Então, até tomando como base o que cai no Enem, análise combinatória e probabilidade são assuntos mais insanos, são assuntos mais difíceis, justamente porque te fazem sair da zona de conforto e elaborar um pensamento, tá certo? Beleza. A próxima matéria, pessoal, vai ser matrizes, tá certo? Matrizes eu vou colocar aqui como começa a dificultar. Tá certo? Já é um pouco mais difícil que entender, é mais acima, o nível de dificuldade é mais acima do que o nível ok, tá certo? Matrizes, principalmente quando a gente trabalha com, claro, e aí eu tô falando, quando a gente trabalha com, por exemplo, multiplicação de matrizes, tá certo? Quando você trabalha associado a sistemas. Na prova do Enem, a maioria das questões de matrizes, pessoal, são fáceis. É só saber o básico, tá certo? Identificar o que é linha e o que é uma coluna. Ou, às vezes, as operações básicas. Adição, multiplicação, enfim. Só que multiplicação, como eu disse, é mais difícil. Só que é aquilo, eu tô tomando como base o Enem, mas não é só o Enem, eu tô tomando como base também o assunto e como ele é trabalhado no ensino médio. Matrizes no Enem, muitas vezes é tranquilo, mas o assunto em si não é tanto, tá certo? Começa a dificultar, é um pouco mais difícil de pegar, tá certo, pessoal? Não a análise básica do que é uma matriz, linha, coluna, mas quando a gente aprofunda mais, trabalha junto com sistemas, trabalha questões mais capciosas, tá certo? Matriz, então, eu vou colocar como começa a dificultar. Esse assunto é polêmico, tá? Esse é polêmico. Logaritmos. Guga, esse assunto pode colocar como nível insano, é o mais difícil. Pessoal, e aí que tá. Logaritmos, existe essa crença de que é um assunto impossível, que é um assunto muito difícil. Só que o que é que acontece? No Enem, por exemplo, que é, como eu disse, é a minha maior referência. Quando cai questão de logaritmos, muitas vezes você só precisa o quê? Definição básica. No Enem 2024, caiu uma questão que você precisava somente da definição de logaritmo. Na realidade, você só precisava saber quanto era, se não me engano, log de 10 na base 10. Algo nesse sentido. Era basicamente a única informação de logaritmo que você precisava ter. Então, assim, geralmente quando cai no Enem, são questões simples, são questões de substituição, de definição ou de uma simples manipulação. Mas, claro, eu acho que muitos alunos têm dificuldade justamente porque já estudam com a cabeça pensando, cara, é difícil, não vou conseguir. Se bem que no Enem 2025 caiu uma questão bem pesada de logaritmo, assim, comparado ao que vinha caindo antes, tá? Então, assim, quando você aprofunda, realmente é mais capcioso. Mas, geralmente, como é trabalhado no ensino médio, como é trabalhado muitas vezes no Enem, é um assunto que eu vou colocar como, deixa eu pensar, não é insano e não é fácil. Eu vou colocar aqui, pessoal, como ok, mas vou colocar aqui na frente de matemática básica. Vai, apesar de, como eu disse, matemática básica, eu acho que é mais capcioso, já expliquei o porquê, mas eu vou colocar logaritmos à frente, porque realmente é um pouco mais estranho. O logaritmo a gente não costuma trabalhar tanto, então muitos alunos já têm essa impressão de dificuldade e pode-se ter algumas questões, principalmente análise gráfica, como caiu no Enem 2025, mais puxadas, tá? Então eu vou colocar como ok, mais difícil do que essas, tá certo? Apesar de que, enfim. Próximo assunto é estatística. Estatística, pessoal, é um assunto que, assim, você trabalha moda, média, mediana, e aí dentro de média você trabalha média aritmética, a média ponderada, que é basicamente uma adaptação da média aritmética simples, né? Enfim, média, média aritmética, média ponderada, média geométrica, média harmônica. Então, assim, você tem vários tipos de média e aí depois você estuda variância, desvio padrão. Então, assim, é um assunto bacana, mas que algumas questões podem ser um pouco mais puxadas, tá certo? Algumas questões bem feitas de desvio padrão, de variância, ou até mesmo de problemas de análise, no caso de estatística básica, realmente são um pouco mais difíceis. Mas a matéria em si, no ensino médio, tradicionalmente, não é tão difícil, tá certo? É algo mais trivial, é mais de análise gráfica, de tabela. Então, assim, eu vou colocar aqui como ok, atrás de matemática básica, tá certo?
Perfeito? Beleza, porque é um assunto que pode ser difícil, claro, mas que geralmente é simples. É uma análise de uma tabela, de um gráfico, um cálculo do desvio padrão, não é algo de outro mundo, tá certo? É algo contextualizado, geralmente. Então, assim, vou colocar como ok, perfeito? Mais fácil do que matemática básica e logaritmo. Próximo assunto, pessoal, é matemática financeira. Matemática financeira, eu estou colocando aqui como sendo juros simples, juros compostos e a parte de amortização, de pagamento antecipado, enfim. Muitas vezes o que é trabalhado de educação financeira, né? Matemática financeira, no caso. Juros simples. Se for considerando somente juros simples, qualquer um entende. Tá, pessoal? Juros é igual a taxa vezes o capital vezes o tempo. É trivial. Só que aí tem algo polêmico, né? Porque matemática financeira, em específico juros simples, o juros simples é algo, pessoal, que não existe em canto lugar nenhum do mundo. Nenhum banco, nenhuma pessoa que você pegar dinheiro emprestado, provavelmente, né? O banco de forma alguma, mas a pessoa provavelmente não. Vai utilizar o regime de juros simples. Porque o regime de juros simples, ele existe em um lugar. No mundo de Nárnia, no país de Alice, em Alice, no País das Maravilhas, tá? Em Nárnia, em outro planeta, porque aqui a gente basicamente não trabalha com juros simples. É algo realmente utópico. A gente não trabalha, a gente trabalha com juros compostos. Os bancos, quando você pega dinheiro emprestado, é realmente juros compostos. Valorização em poupança, em investimentos, é juros compostos. Então, se tivermos falando de juros compostos, a parte de amortização, realmente pagamento antecipado, problemas mais capciosos nesse sentido, eu coloco a educação financeira como ok, mais difícil, no caso matemática financeira, mais difícil do que estatística. Na minha visão, problemas mais trabalhados de matemática financeira, só quero falar educação financeira. Não deixa de ser, né? Mas é matemática financeira, que é a matéria. Então, matemática financeira eu acho que fica como ok, mas na frente de estatística. Certo, pessoal? Beleza. O próximo assunto é trigonometria. Trigonometria, e aí você vai de relações no triângulo retângulo, que é seno, que é cosseno, que é tangente, né? Aí você vê secante, cossecante, cotangente, e aí depois você vai para o ciclo trigonométrico, função seno, função cosseno, as mais tradicionais. Aí alguns professores trabalham a função tangente, função secante, que é menos comum, né? Enfim, e ainda tem as relações de arco duplo, né? Soma de arcos. Então, assim, trigonometria é um assunto que eu vou colocar como começa a dificultar, mais difícil que matrizes, tá? Porque, assim, quando você tem problemas de trigonometria, por exemplo, se for, Guga, aqui você tem uma altura de tantos metros no sol, né? Geralmente problemas clássicos no triângulo retângulo. Você tem um prédio que faz uma sombra, uma pessoa tá a tantos metros do prédio, né? Aí você tem a altura do prédio e quer saber qual é a distância, sei lá, de uma escada que você vai colocar do topo do prédio até onde a pessoa tá. Enfim, um exemplo aleatório aqui, do nada, acabei de pensar, tá? Enfim, então assim, é um assunto que quando trabalha a parte inicial é tranquilo, inclusive até como fácil. Mas quando você trabalha com, principalmente, interpretação gráfica, se cai uma questão, por exemplo, de função secante no Enem, esse ano, no Enem 2025 no caso, ano anterior que eu tô gravando esse vídeo, caiu uma questão de trigonometria no Enem, que se não me engano, função tangente, questão difícil, questão um pouco pesada com relação ao que vem caindo ultimamente, o que caiu ultimamente, né, nos últimos anos. Então, assim, trigonometria é um assunto que eu coloco realmente acima da média, abaixo apenas de análise combinatória de probabilidade, porque realmente, se você trabalha com as funções, principalmente análise gráfica, manipulações, vou multiplicar por 2, duas vezes o seno de x, vou fazer 2 vezes o seno de x mais 1, analisar o comportamento gráfico. Essa parte é um pouco mais capciosa com relação às outras matérias, então vou colocar como começa a dificultar. Geometria plana. Bem, geometria plana, pessoal, não é difícil, porque o que é que a gente trabalha geralmente em geometria plana? Trabalha-se áreas, né? A parte principal é áreas. Você trabalha, por exemplo, problemas de ângulos, né? Soma dos ângulos internos, diagonais. Então, assim, geralmente os problemas de geometria plana são relacionados a isso. Quando é triângulo, é teorema de Pitágoras. Quando é circunferência, é comprimento, né? É justamente área. Então, assim, eu vou colocar como sendo um assunto ok, só que por ser mais denso, né? Eu vou colocar aqui na frente de matemática. Tô pensando agora. Se eu coloco na frente de matemática básica ou não.
Tá, eu vou colocar na frente de matemática básica, tá? Mas geralmente os problemas de geometria plana nível de ensino médio a nível Enem são tranquilos. Só que a geometria plana em si é puxado. Só que no ensino médio, geralmente na maioria das escolas, né, escolas voltadas para preparação para o Enem, é realmente mais tranquilo, tá certo? Não chega a ser tão puxado não. Inclusive eu vou colocar na frente de logaritmo. Eu vou colocar como ok, mas sendo a mais difícil do ok, porque como eu disse, eu considero principalmente o Enem, mas o Enem não é meu único parâmetro, né? Então, geometria plana eu vou colocar ok a nível de ensino médio de escolas tradicionais, tá certo? Para finalizar, geometria espacial. Trabalhamos aqui com os prismas, trabalhamos com cubos, trabalhamos com esferas, cones, tronco de cone, tronco de pirâmide. Então, assim, é um assunto que realmente é um pouco mais puxado. Eu vou colocar aqui como começa a dificultar. Não sei se eu coloco na frente de trigonometria, eu acho que eu vou colocar na frente de trigonometria, tá? Então, pra mim, geometria espacial fica atrás apenas de análise combinatória, probabilidade, tá certo? Começa a dificultar, mas eu não acho que seja uma matéria insana, pelo menos não a nível de ensino médio. Mas é sim, acima do nível ok e também é acima dessas outras, trigonometria e matrizes. Tá certo, pessoal? Então essa foi a minha análise das matérias de matemática, no ensino médio. Claro, o meu foco principal foi a análise do Enem, como a maioria das escolas trabalham os assuntos, tá? Então, pra mim, esse é o meu ranking. Comenta aqui se você concorda, se você discorda. Claro, eu tô levando em consideração, mais uma vez, a maior parte das escolas de ensino médio do Brasil. Preparação voltada principalmente para o Enem. Na minha visão, o ranking é esse de dificuldade. Se faltou alguma, né, se você acha que algum tá incoerente, deixa aqui nos comentários e coloca, Guga, pra mim essa é a mais fácil, essa é a mais difícil. Vamos fazer esse debate. Tamo junto, aquele abraço, pessoal, e valeu, tamo junto.